Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração, o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa do caminho, que nos acolhe, que nos consola, que nos oportuniza buscar respostas para os nossos questionamentos. Que os benfeitores espirituais, os mentores desta casa, estejam junto conosco, nos amparando, a fim de que retiremos tudo o que precisamos, tudo o que viemos buscar nesta tarde de hoje. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estar aqui, e principalmente pelo tema que me foi dado, falar sobre Deus. Eu tenho a consciência e também sei do tamanho do desafio, porque também sei que qualquer palavra que eu buscasse no dicionário seria pouco para a gente falar de Deus. Mas nós precisamos falar dele, da sua grandiosidade, porque é justamente pelo fato de nós, em algum momento, termos nos revoltado, termos dado as costas para este Pai, que nos encontramos aqui neste momento, todos nós, com alguma dificuldade, com algum grande desafio a ser vencido. E a partir do momento que nós buscamos o entendimento e compreendemos que Deus é Pai e Ele nos ama, e Ele nos busca, aos poucos tudo isso vai melhorando. Nós aumentamos o nosso entendimento e nós percebemos que nós temos alguém do nosso lado, que é esse Pai. Porque todo pai, toda mãe jamais vai abandonar o seu filho. Mesmo que hajam divergências, nós sempre vamos lutar por aqueles que nós amamos. E é isso que Deus faz com nós. É o convite que Ele faz todos os dias, quando o sol nasce, quando ele se põe, quando a gente vai colocar a nossa cabeça no travesseiro e que a gente se dá conta, como vários ensinamentos que nós já temos dentro do Evangelho, dentro das obras espíritas, que nós devemos buscar a autoanálise e nos perguntar, passar a limpo e em revista o dia, para que assim a gente possa perceber onde a gente acertou e devemos continuar, onde nós tivemos algum problema e a gente deva melhorar, consertar e ajustar. E assim então nós vamos conversar um pouco sobre Deus, que está nessa obra que vai ser trabalhada esse mês na casa, sobre a Gênese. E ela é um complemento da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde fala sobre justamente onde tudo começou, ao início das coisas, a gênese das coisas. Então está lá no capítulo 2 que vamos falar sobre Deus nessa obra. E desde o início nós temos então ali, no Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: que é Deus? Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema. Então, tudo Ele sabe. Tudo de nós Ele sabe. É o fio de cabelo que cai, aquela lágrima que cai, aquele sorriso que a gente dá, aquela mão que a gente estende. Tudo Ele sabe. Na Gênese nós temos a afirmação. A afirmação. Ele reafirmou a pergunta. Está lá, sendo a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação e também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então, também está lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, qual é o primeiro?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é nessa base onde nós temos que colocar, antes de tudo, Deus. Porque quando a gente faz essas pazes com Deus, tudo flui. Tudo flui, gente. E eu tenho certeza absoluta que todos nós já tivemos essa experiência. Em graus diferentes, com experiências totalmente diferentes. Mas todos nós já tivemos. Então, na questão número 4, lá do Livro dos Espíritos, também Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque muitos de nós somos céticos. A pergunta a gente já tem, que é Deus, é a inteligência suprema. Pois bem, aonde nós podemos encontrá-lo? No axioma que aplicais às vossas ciências. As ciências, O que a gente aplica à ciência, a gente também tem que aplicar a Deus. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que há, de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Está mais claro do que água cristalina. Tudo que é criado e que não foi o homem que fez, Deus está. A criação, tudo que existe, não é do nada. Não vem ao acaso. Há uma inteligência, há uma causa. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. A afirmativa novamente na Gênese, onde ele fala sobre a existência de Deus. Para crer em Deus, basta lançar olhos sobre as obras da criação. Penso eu adoro olhar para o céu, mas penso eu que nós estamos nos esquecendo. Porque se nós olhássemos mais para o céu, mais para o universo, nós teríamos a dimensão da nossa pequenez e da grandiosidade divina. É gritante, é o convite que Deus está nos fazendo. Olhai para a natureza. O universo existe, logo tem uma causa. Olvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Também é da questão 4 do Livro dos Espíritos. Então nada, não pode nada vir do nada. Há essa causa inteligente e que é Deus. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Então isso também está lá na Gênese. E eles fazem essa comparação. Dentro da história, da antropologia, dos fósseis que são encontrados, sempre foram encontrados restos de utensílios, de ossos. Mas vamos pensar assim, que se nós fôssemos uma tribo lá distante, lá nas cavernas, certo? Todo mundo consegue tentar imaginar que a gente hoje está numa caverna? E lá pelas tantas a gente sai para a mata, começa a cavar e acha uma estátua assim, de Fídias. Essa é uma comparação que os amigos espirituais eles trazem na obra para que a gente compreenda essa grande diferença. Dentro da estrutura psicológica de conhecimento material, nós lá nas cavernas não teríamos condições de fazer uma obra assim. Mas para eles a pergunta é: de onde é que vem? Essa pergunta a gente pode também nos fazer. Talvez para todos nós seja muito óbvio, hoje que nós já temos um entendimento, já temos muitas formas de buscar informação, que Deus é a criação de todas as coisas. Mas se nós tivéssemos essa certeza e que Deus está em toda parte, a pergunta é que fica: por que ainda nós fazemos o que fazemos?
Por quê? E nós também nos perguntamos que a gente quer ver Deus. Mas como a gente vai ver Deus se a gente continua fazendo o que faz? Então, eles falam que a natureza é a obra divina. E quando a gente olhar, a gente vai compreender pela sua grandeza. Mas principalmente pela providência, se fala da providência divina, né? A providência divina. Então, na natureza tem a providência, tem a sabedoria e tem a harmonia. Porque tudo que nós olharmos é harmônico, é belo. Deus pensou em tudo. E está lá no início do capítulo da Gênesis, lá do Velho Testamento. E viu Deus que era bom. Fez a água e viu Deus que era bom. Jesus e seus construtores da terra, eles fizeram toda essa estrutura, mas com o aval de Deus. Essa providência, que tudo se encaixasse, que tudo estivesse pronto para nos receber, a todos nós. Então, toda essa preocupação, esse carinho que Ele fez para que a gente pudesse estar aqui, como é que nós estamos cuidando de tudo? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas próprias obras. Ele se revela. E aí nós vamos fazer um questionamento também. Quando a gente faz alguma coisa, um projeto, um prato novo, qualquer coisa, o que a gente quer? O que a gente quer? Reconhecimento, aplauso. Muitas vezes o que nós chamamos de caridade é filantropia, porque a gente quer ser reconhecido, mas Jesus já disse que a tua mão esquerda não saiba que a tua direita fez. Se nós analisarmos o Velho Testamento, é uma grande pergunta que os profetas fizeram, e Jesus veio trazer a resposta dentro de todos os ensinamentos que ele deixou, da humildade, da relação dele com o Pai, porque ele disse: eu e meu Pai somos um. Nós precisamos construir. Isso não quer dizer que Jesus ficou pronto. Ele estava pronto naquele momento que nós soubemos dele, mas ele também construiu essa relação, como todos nós estamos construindo. O que determina esses laços mais estreitos ou não é a velocidade que a gente faz isso e a densidade com que a gente faz. E nós temos que ter então essa comunhão com Deus. E como a gente busca isso? Através da fé. Mas fé, meus queridos, não é acreditar. Que eu acredito que amanhã vai ter sol, eu acredito que possa chover, mas fé é muito mais do que isso. Fé é fidelidade à lei divina, que está onde? Na nossa consciência. É quando eu faço as primeiras coisas pelo dever que eu sei que eu tenho que cumprir. Quando eu amo a Deus, em primeiro lugar, ao próximo como a mim mesmo. Quando eu honro os meus pais, quando eu não roubo, eu não mato. E isso é muito amplo, porque roubar e matar, nós roubamos a alegria, nós matamos a felicidade, nós roubamos sorrisos. Então não é o simples fato de nós pegarmos um projétil, uma arma e fazer alguma coisa para um outro irmão nosso.
em coisas muito pequenas no nosso dia a dia, nós também podemos fazer essa mesma atitude. Então a fé é a força que nasce com a própria alma. Então todos nós já temos tatuados em nós isso. Todos nós. Todos. Então nós não podemos dizer assim, porque eu não sabia. Não. Fé não é ir num templo religioso. Porque nós sabemos quando nós pisamos na bola. Como também a gente sabe, se alegra quando a gente faz o que tem que ser feito. Quando a gente cumpre com o nosso dever, quando a gente se utiliza da paciência, da doçura, da benevolência para conosco, para com os irmãos, mas principalmente com aqueles que estão conosco todos os dias dentro dos nossos lares. Os nossos grandes desafios, os nossos grandes afetos e desafetos que voltam para que a gente possa se harmonizar. Isso está lá no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, uma psicografia de Emmanuel, ditada por Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Mas nós também temos essa comunhão através da oração. Então, orar é o quê? Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Não é à toa que no último capítulo do Evangelho estão lá as preces. Se a gente ainda não tem essa desenvoltura, se a gente não tem esse hábito de fazer uma prece, abre o Evangelho, leia uma prece que está lá, até tornar-se um hábito, porque isso vai treinar o quê? Esse intercâmbio que nós temos que ter com a espiritualidade, com esse Pai. É assim que a gente conversa, é assim que a gente educa o nosso querer, o nosso desejo, porque a gente quer muita coisa. E a nossa revolta com Deus, esse afastamento com Deus é justamente porque às vezes a gente não é atendido naquele momento que a gente gostaria que fosse. Mas Deus nos atende quando for o tempo necessário, quando a gente estiver maduro o suficiente para receber. Porque talvez nós fôssemos receber no momento que a gente quer e nós não saberíamos utilizar de uma forma correta a benesse que nós receberíamos. E da natureza divina. Não é dado ao homem saber a natureza íntima de Deus. Não vamos esperar que a gente vá saber dessa natureza íntima, porque a gente não vai. Ainda não. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. O homem, pela sua razão, pode conhecer os atributos de Deus. O que se transforma o espírito na sua última encarnação? É um espírito puro. Então, a partir daí, talvez nós vamos conseguir compreender um pouco essa natureza íntima de Deus. Até lá, muito trabalho a fazer. Então, quais são esses atributos de Deus? Que nós conhecemos, que nós sabemos, que é suprema inteligência, criou tudo e a todos nós. Ele é eterno, ele sempre existiu, diferente de nós que fomos criados. Imutável, ou seja, isso é muito importante a gente entender. E isso está na lei, em toda a lei que está na nossa consciência. A gente tem que seguir, querendo ou não, porque ela não vai mudar.
Ele não vai mudar porque a Rosemary tem olho azul e cabelo loiro. Ele não vai mudar porque ela está falando de Deus aqui. Não. É imutável e é para todo mundo. Independente da posição que a gente se encontre hoje. E quando a gente entende essas pequenas coisas, e que é grande, não é pequeno, esse relacionamento ele muda. A gente começa a entender por que determinadas coisas não acontecem. E a gente devia compreender ainda mais que quando a gente precisa fazer um esforço muito grande para conseguir algo e nada dá certo, sendo que hoje é muito fácil para se obter as coisas, a gente devia repensar. A gente devia compreender através da nossa razão que tem algo de errado com a gente, com o nosso querer, com o nosso desejo. E talvez a gente precisasse querer diferente, amadurecer, rever conceitos, buscar outras fontes, outras informações, ir um degrau acima do nosso compreender. E aqui nós também temos uma grande dificuldade. Deus é imaterial. E a gente ainda quer colocar a mão em Deus. Ouvido, boca. É um grande desafio também. Ele está em toda parte. Ele é justo e bom. Isso também se refere à lei de justiça, amor e caridade. As três juntas. E ele é justo e bom porque ele utiliza as três juntas. E nós temos essa dificuldade. Porque às vezes a gente quer ser bom, mas não é justo. Não emprega corretamente a caridade porque a gente não sabe ser imparcial na grande maioria das vezes. Infinitamente perfeito. E ele é único. Não existem outros deuses. Muito embora nós nos transformamos no Deus que adoramos. Que Deus que a gente adora? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Que Deus que a gente adora? A providência. Lembra que eu falei antes da providência lá na natureza? Então, o que é a providência que está ali como definição? A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. É a solicitude de Deus para conosco. E a gente ainda às vezes diz, Deus me abandonou, esqueceu de mim, não me escuta. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. E ele é circunscrito. E aqui é onde a gente também se atropela. Ou a gente tropeça. Por quê? No estado de inferioridade em que nos encontramos, temos a dificuldade de compreender Deus. Por quê, gente? Vemo-nos limitados e circunscritos. Figuramos Deus como a nós mesmos. Nós colocamos Deus no mesmo nível que nós. Como a gente não consegue subir pelas nossas dificuldades, enfim, porque a gente ainda não consegue vencer os nossos vícios, porque ainda nós não conquistamos virtudes, porque ainda a gente quer prazer, porque a gente ainda quer dopamina. E aqui eu posso dizer com certeza
que a gente vive muito longe de um paradigma evolutivo. Mas nós vivemos muito mais distante desse paradigma espiritual. Nós queremos a benesse do espírito, mas nós estamos enraigados aqui. Então a gente iguala Deus a nós. A gente quer trazer Deus aqui. Ele está aqui, mas não no nível que a gente está. Não como a gente pensa, como a gente vê, como a gente sente. Ele nos vê como filhos, mas ele é pai. E ele está muito além. E é essa diferença que nós precisamos fazer, porque é quem está mais acima que consegue nos ajudar. Porque aí a gente fica nervoso e irritado, a gente acha que Deus é muito lento e a gente quer resolver do nosso jeito. E atropela tudo. E aí a gente vem dizer, mas Deus não existe, não é bom. Então, muitos questionamentos nós devemos fazer. Mas para compreender um pouco mais, e veja bem que isso tudo está nesse capítulo 2. Vejam do esforço que a espiritualidade faz para que a gente compreenda essa existência de Deus em nós também. Então ele diz lá, desse fluido divino, que nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Está lá em João 1, 4, 13. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos envolvidos como nesse oceano. Esse fluido cósmico, essa água é Deus. E nós, como os peixes, estamos todos dentro, envolvidos, e como ele também está em nós. E quando a gente compreende isso um pouco, a gente começa a ser mais feliz. A gente vai precisando de menos coisas para nos preencher, para aquecer o nosso coração, para a gente compreender o quanto a gente pode ser útil aqui onde a gente está, que aqui é uma escola preparada para nos receber, para a gente evoluir e chegar cada vez mais perto de Deus. E mais esse exemplo aqui, ele diz que nós temos a ubiquidade. O que é a ubiquidade? Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Olha que bonito isso, gente. Olha que comparação. Ou seja, se Deus está em toda parte na natureza, nós, espírito, alma, estamos todos no nosso corpo. Nós comandamos todas as nossas células, os nossos órgãos. Essa comparação que ele faz. Então, Deus está em tudo. E tudo, gente, para nós é no campo das ideias. É por isso que sempre há o convite de nós elevarmos o nosso pensamento. Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, nós vamos no lugar mais alto. E é onde Deus está. A visão de Deus. Nós ainda somos aquele cego de Betsaida. Por mais que tudo isso se apresente, nós ainda temos essa dificuldade. E não é por acaso que Jesus fez essas curas também. Mas quando a gente começa a fazer as obras espíritas, em especial as de André Luiz, de todos os relatos que eles nos traz, eles nos diz que muitos ainda chegam na espiritualidade coxos, cegos, mudos, surdos. Ou seja, nós temos que curar o nosso espírito. Então, para que a gente possa ver Deus, nós precisamos curar a nossa cegueira espiritual.
Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas o tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo os materiais. A gente não consegue ver micróbios, partículas muito pequenas. Essa também é uma comparação. Mas a nossa grande cegueira ainda é a espiritual. A visão de Deus constitui o privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal feito. Então, são poucos que conseguem ver. Nós vamos chegar talvez nessa trajetória quando nós deixarmos para trás esse homem velho, essa materialidade, os nossos vícios, quando nós vencermos eles, porque toda essa história ela vai nos acompanhar sempre. Mas quando a gente vence, a gente não nos importamos mais, a gente não se incomoda mais. Porque a gente já tem essa visão ampliada e a gente quer outras coisas. Sob que aparência se apresenta a Deus que se tornaram dignos de vê-lo? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Então, até isso, os amigos espirituais e Kardec se preocupou em nos trazer, para que nós pudéssemos ter essa certeza de que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama e que nos busca. Mas nós temos algo muito importante, que é o DNA de Deus em cada um de nós. Temos o DNA de Deus em nós. Fomos destinados à pureza e à perfeição relativa da criatura e preparados para uma felicidade sem mescla. Espiritualidade e Vida, capítulo 80, Haroldo Dutra Dias. Então o DNA de Deus está em nós. E o DNA, ele é muito bonito. E eu não consegui uma imagem para traduzir o que eu vou falar para vocês. E para mim mesma. Porque eu falo primeiramente para mim. Quando nós temos o Evangelho, que nós recebemos o Evangelho, tínhamos lá poucas páginas. E ele foi agregando capítulos e páginas durante muito tempo. O nosso DNA é assim também. Deus está no nosso DNA. Por mais que haja as mutações, o primeiro capítulo do Evangelho sempre vai estar, mesmo que o último ainda não tenha sido escrito. O DNA de Deus sempre vai estar em nós, mesmo que as nossas mutações aconteçam. O DNA de Deus vai estar em nós quando nós evoluirmos e seremos espíritos puros. E isso vai depender de quem? De nós, porque Deus já fez tudo o que Ele podia para todos nós, através da providência divina. Eu quero agradecer a atenção de todos e convidar os nossos irmãos passistas e a todos nós para elevar esse pensamento a esse Pai amoroso e bom, que nos ama, que nos busca, que através de cada um de nós que esteja disposto a estender a mão, a uma palavra, a um sorriso, porque é assim que Deus também se manifesta, através dos seus filhos que estejam dispostos a trabalhar na vinha. Que nós possamos ter a cada dia esse instrumento divino a agir aqui, a auxiliarmos-nos e auxiliar os que estão próximos de nós. Aos amigos espirituais que prepararam este ambiente para nos receber, a nossa gratidão. Que todos nós possamos levar aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, esses bons fluidos que aqui recebemos.
e sermos esses multiplicadores desta boa nova, deste Pai, deste mestre amigo que veio nos ensinar o caminho que nos levará de volta a este Pai. Muito obrigado e que assim seja.